Vamos ao assunto agora. Que o Congresso Nacional tem ganhado muito poder nos últimos anos, isso todo mundo sabe. Mas como é que isso daí se traduz em dados concretos, em números, em evidências? Então aí agora a palavra vai lá para o Daniel Hittner. Ele preparou, digamos assim, Daniel, uma planilha de como é que o Legislativo está diminuindo o poder do Executivo, aumentando o próprio, né? William, na verdade, eu não preparei, eu só tomei emprestado aqui os números do nosso convidado João Rúmel. Mas vou aproveitar para mostrar para quem está acompanhando o que isso significa e a transformação que está em curso. Uma forma da gente analisar isso é olhando as medidas provisórias editadas pelo Poder Executivo. E aí, se a gente pegar o primeiro ano de cada governo, desde 2007, passando por Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro e agora Lula de novo, o que a gente pode verificar muito claramente ali naquelas barrinhas azuis? Que é cada vez menor a incidência de medidas provisórias aprovadas pelo Congresso, ou seja, o Poder Executivo, o Palácio do Planalto, tem menos capacidade de ditar o rumo de leis, de políticas públicas, de impor sua agenda para o Congresso. Bom, como que isso foi acontecendo? Quais são os pontos de inflexão, aqueles marcos ao longo do tempo que foram fazendo essa relação entre os poderes se modificar? A gente pega em 2012 um ato bastante emblemático, que foi a tramitação do Código Florestal. Esse processo foi debatido durante muito tempo no Congresso, ativa do próprio parlamento, e ali os parlamentares, digamos, começaram a pegar gosto pela coisa, começaram a entender que não precisavam ser pautados necessariamente pelo Poder Executivo. Também em 2012, uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, mudou o rito de tramitação das MPs e ficou mais difícil uma medida provisória do governo trancar a pauta. Então, mais risco para o governo que essas medidas fossem expirando, simplesmente perdendo vigência. 2015, a gente teve o advento das emendas impositivas, ou seja, se antes os parlamentares precisavam implorar, pelo amor de Deus, para o presidente da República e para os ministros que liberassem suas emendas, a partir daquele ano passou a ser obrigatório, ou seja, o governo não podia mais jogar com as emendas para votações importantes. Em 2020, a gente passou a ter o orçamento secreto, muito polêmico, depois derrubado pelo Supremo Tribunal Federal, é verdade, mas durante esses anos de vigência teve muita influência no andamento das pautas. E agora, a gente até botou em interrogação ali o calendário de emendas impositivas. Por quê? Porque está todo mundo dizendo, e isso está na Lei de Diretrizes Orçamentárias, provavelmente de 2024, que além das emendas serem já impositivas, elas terão um calendário, ou seja, os parlamentares não vão mais ficar na dependência do governo para saber quando, em que momento do ano essas emendas serão executadas. Aí o governo nem com isso vai poder brincar. E aí a gente diz, bom, o parlamento está ganhando muito poder. Em que tipo de matéria, em que tipo de proposta, em que tipo de política pública? E é a última arte, o último telão que a gente preparou. Alguns projetos muito relevantes que não foram enviados pelo governo, não. Nasceram, foram crescendo e terminaram no próprio Legislativo. Código Florestal, como a gente disse em 2012, muito importante. A nova lei de telecomunicações, que rege ali as relações para as operadoras de telefonia, prestadoras de serviços de telecomunicações em 2019. O marco do saneamento, que impõe universalização dos serviços de água e esgoto até 2033, 800 bilhões de reais de investimento, iniciativa do parlamento. A nova lei de licitações, e a gente acabou de falar disso aqui nos últimos dias, nas últimas semanas, a prorrogação da desoneração da folha. Já veio até com jabuti do próprio parlamento, estendendo a desoneração da folha para as prefeituras de até 150 mil habitantes. Isso tudo para dizer o seguinte: o executivo está com cada vez menos capacidade de ditar a pauta. Hoje, o legislativo não se curva aos desejos do Palácio do Planalto. Obrigado, Daniel. João Rúmel, você é o diretor da Action Relações Governamentais. Quem fez esse levantamento nessa longa linha do tempo, você pegou desde o Lula 2, né? E fez essa linha
cronológica da maneira como o Legislativo avançou e aumentou as suas prerrogativas e as suas ferramentas de poder. Isso é irreversível? Minha opinião eu acho que é um processo onde o Congresso Nacional está realmente entendendo e cada vez mais se preparando para isso. Então, ele já sentiu esse empoderamento. A única coisa que eu acho é que ele está aprendendo ainda. Ele não tem total consciência e não estava totalmente preparado para assumir esta responsabilidade. Porque essa responsabilidade, ela cria uma necessidade efetiva da sociedade participar disso. Porque o parlamentar, o Congresso em si, o partido, o gabinete do parlamentar tem uma dificuldade de propor, de criar, de entender esse processo como um todo, como tinha o Executivo. E ele está aprendendo isso. Quanto mais a sociedade participar dentro do Congresso, vai ficando mais irreversível, mais transparente esse debate e com uma consolidação do poder dos parlamentares junto à sociedade na determinação das políticas públicas. Não sei, Caio, se você fez a mesma leitura que eu fiz do que o João Rúmel acabou de fazer, que me pareceu relevante no seguinte sentido. João, por favor, se eu tiver interpretado você errado, você me corrige imediatamente. Mas é o seguinte a leitura que eu fiz do que você acabou de dizer. O parlamento aumentou seus poderes e não sabe muito bem o que fazer com ele? Não, William, a grande questão hoje é o poder de agenda. O parlamento, o Congresso não quer mais aquele modelo tradicional de participação em cargos, em distribuição de emendas. Ele quer sentar na mesa para elaborar, vamos dizer assim, a política pública. Claro, além disso, de maneira que a política pública possa canalizar para suas bases eleitorais, ser transformadas em votos, para eleger prefeitos, que depois trabalharão para eleger esses deputados e aí vira a engrenagem da política. É meio que por aí. O João, ele, enfim, uns 10 anos que eu fiquei em Brasília, cruzava muito com ele no Congresso Nacional, no Salão Verde. No meu sentir, é dos maiores conhecedores ali do Congresso, me ajudou várias vezes, excelente fonte, por sinal. Está traindo suas então, fontes. eu só tenho assim eu queria até jogar para ele também. Se você acha que o governo Lula 3 está sabendo lidar com isso, aprendeu a lidar com isso, né? Por exemplo, nessa demora em indicar a Caixa, por exemplo, na demora em indicar o PGR, se a estratégia do governo Lula, que veio prometendo romper com exatamente esse cenário que a sua pesquisa mostra, está dando certo. Eu acho que não está dando certo, porque tem dois aspectos no qual o Daniel deixou claro no levantamento, que é o seguinte: o poder do Congresso não está só na pauta. Ele começou a colocar no orçamento, na destinação das verbas discricionárias que existe dentro disso. Então é o seguinte: a dificuldade do governo Lula, ele não está só em entender que a pauta não está mais nele, que ele vai ter que negociar pauta por pauta para poder fazer isso. Mas ele tem uma outra dificuldade, que o grande poder de argumentação era o recurso que era mandado para os estados, para a base eleitoral dos parlamentares. E isso ele perdeu a chance. Isso ele dificultou a partir do momento na realidade, na criação do teto de gasto. Os parlamentares tinham perdido, o governo tinha assumido a responsabilidade total da aplicação dos recursos. Eles modificaram isso, criaram o famoso orçamento secreto, a emenda de relator, e hoje eles melhoraram, aprimoraram isso e colocaram as emendas individuais impositivas, onde cada deputado tem 33 milhões de reais para aplicar impositivamente. Ele não precisa mais do executivo, de bater na porta do parlamento. Eu dou um exemplo muito claro, que o Temer chegou a proibir os ministros de atenderem parlamentar para poder votar a pauta. Hoje, se você pedir uma audiência com os ministros na quarta-feira, é capaz de você conseguir, porque os ministros eles estão dentro do Ministério, dentro do Congresso, para pedir emenda. Vou dar um exemplo. Se eu pegar o PAC, tá certo? Eles estão colocando que em 4 anos vão precisar de 700 e poucos bilhões de reais para fazer o PAC. Sendo mais da metade disso, eles vão ter que bater na porta dos parlamentares para os parlamentares colocarem as suas emendas no PAC. Então é o seguinte, está tendo uma modificação e onde eu acho que a cultura, quando as pessoas que estão dentro do governo de hoje ainda não observaram esta mudança do relacionamento entre o executivo e o legislativo. Então, essa mudança está difícil, porque as pessoas têm costume de olhar para o retrovisor.
E não é mais a realidade do retrovisor. Eles vão ter que olhar para frente, porque só assim eles vão conseguir conduzir esta negociação com o Congresso e sentar. E o mais difícil do governo Lula entender isso é que ele não tem maioria. A esquerda hoje, ela está limitada ao número de representantes, tanto na Câmara quanto no Senado. E é bastante limitada e já está bem diagnosticado. Então, a pauta da esquerda, do governo Lula, para colocar no Congresso, ela vai ter que ser muito bem negociada e negociada não mais com pressão de orçamento, nada. Vai ter que ser ideologicamente no debate com a sociedade através do parlamento. Então, eu acredito que essa é a grande dificuldade que a gente está tendo nesse momento. Concluiu, né, João? Sim. Tem uma grande negociação pela frente exatamente nessa linha que ele está levantando, que é o próprio orçamento. O próprio orçamento que deixou de ser um encaminhamento exclusivo do Poder Executivo, né? Essa tabelinha que o Daniel traz do estudo do João mostra, inversamente proporcional à perda de poder do Executivo é o avanço do Congresso Nacional sobre a parcela do orçamento. O Marcos Mendes, que é um dos maiores especialistas em contas públicas do país, fez no ano passado um estudo comparativo com o tamanho, o avanço do Congresso Nacional sobre as despesas discricionárias dos países e o Brasil está 20 vezes acima nesse avanço, quer dizer, o Congresso brasileiro está 20 vezes mais poderoso sobre o orçamento do que os países da OCDE, né? Então, parlamentaristas, diga-se de passagem. Parlamentaristas, em sua grande maioria. Então, assim, é um poder que não tem volta mais. Então, hoje a questão é sobre a pauta? Porque o dinheiro já está no bolso. E qual é o principal reflexo disso? É uma dispersão da alocação do capital, alocação do recurso público, alocação do recurso público nas políticas públicas do governo que foi eleito. Então, você tem um governo que foi eleito com uma pauta de políticas públicas e você tem um Congresso Nacional que também foi eleito com uma certa pauta. E a discussão da pauta que o Caio traz, ela entra exatamente aqui. O Congresso hoje está com a faca e o queijo na mão e a goiabada, porque ele quer discutir a pauta e ele tem o dinheiro para escolher que queijo e que goiabada que ele vai servir. Acho que tem uma questão de representatividade, né? A grande questão é a gente discutir representatividade. Tanto o Executivo quanto o Legislativo têm representatividade porque foram eleitos para os cargos que eles dominam. Quando eu cheguei em Brasília lá em 2010, e o João lembra disso, era uma estabilidade plena, absoluta, em que o Poder Executivo dominava, mandava e o Congresso Nacional só esperava, geralmente, medidas provisórias que os deputados e senadores incluíam jabutis, porque era o jeito mais rápido de um projeto virar lei. Aí tinha aquela discussão na época, fala, poxa, o Congresso não manda nada, o Congresso não tem poder de agenda. Hoje você tem uma pauta compartilhada, um poder compartilhado. Mas esse poder de agenda, eu acho que vale super. Sim. Isso é uma coisa. A outra coisa é a execução do orçamento público. O orçamento público, ele tem uma demanda que é a administração do Estado e a outra demanda é a alocação do recurso na política pública. Qual política pública? A política pública ficou dispersa. O país não tem mais uma política pública, ele tem a política paroquial. E isso faz com que o dinheiro público, ele se disperse e a eficácia dessa alocação, ela se perde. Esse é que é o grande, quer dizer, a diferença da gente para os outros países, ela não é impune, ela não é uma coisa que não vai dar em nada, ou que demonstra que o Congresso brasileiro é mais poderoso e ok. Não, ela é o reflexo de um país que dispersou a alocação do recurso público e da gestão da política pública. Eu vou interromper rapidamente a conversa e voltar e amarrar esses pontos que o João começou e vocês dois desenvolveram. O João amarrou o ponto no momento em que ele diz o governo Lula não entendeu que não negocia-se mais como sempre foi. Ele usou a expressão espelho retrovisor. Agora vai ter que negociar as pautas ideologicamente, ou seja, em cima da definição das políticas públicas, que é isso que você está falando. A gente pode traduzir isso como uma definição ideológica, portanto, política do que vai ser feito. A gente volta daqui um instantinho, pessoal. É rápido o nosso intervalo. Até já. Voltando do intervalo, a gente prossegue na nossa análise do aumento do poder do parlamento. Daniel, Hittner, em Brasília.
Eu tenho certeza que uma boa parte da nossa audiência está se perguntando o seguinte em relação à nossa conversa. Espera aí, vocês querem dizer para nós agora que a discussão de pautas e políticas públicas se dará por critérios políticos e ideológicos, quando a gente está morto de saber que essa massa toda aí do meio do centrão só quer grana? Não acho que seja só essa questão de quer grana, como você está dizendo. Eu acho que é... Não, eu estou provocando, eu não estou... Pelo amor de Deus, não quero ser processado. Estou dizendo, é uma provocação intelectual à sua capacidade analítica, apenas isso. Não acho que seja querer, pelo menos só a grana, tá? Eu acho que é desejo sincero de opinar em políticas públicas, em atender suas bases e atender de diversas formas. Atender as bases não significa só transferir dinheiro em forma de uma praça, de uma escola, de um hospital. Significa também olhar ali para o que está acontecendo com um Estado que tem 2% de tratamento e coleta de esgoto e dizer, olha, precisa ter um marco legal do saneamento. Agora, a questão que fica para mim, a gente está falando só se o presidente da República entendeu esse novo cenário, eu não sei se o próprio parlamento entendeu esse cenário novo e se a sociedade civil organizada entendeu esse papel novo do parlamento. Por quê? Porque cada gabinete ali individualmente dos deputados, quem já entrou aqui em Brasília nos gabinetes de deputados, William, sabe que estamos falando ali de pouquíssimos metros quadrados, todo mundo fica exprimido, mal cabem ali os assessores, então é muito pouca gente para elaborar questões que exigem imensa responsabilidade. E a consultoria legislativa da Câmara e do Senado, que são altamente qualificadas, as duas consultorias, não tem gente o suficiente para atender esses parlamentares. Então, quanto mais a sociedade civil organizada se apresentar, levar propostas para os parlamentares e pressionar para que elas sigam adiante, eu acho que mais vai fazer diferença no domínio da agenda pública. Daniel, você está voltando a um ponto que o João Rummel já havia levantado lá logo na primeira intervenção dele. Agora, João, tanto a Thaís quanto o Daniel agora apontam um seguinte aspecto que eu queria a sua avaliação sobre ele. Há, com crase, tá? Há esse aumento do poder do parlamento. Daniel e Thaís estão dizendo a isso corresponde uma desarticulação das políticas públicas, porque ela passa a ser dispersa, não há um eixo central. Quem estabeleceria esse eixo central dentro do parlamento se os partidos são tão divididos e o parlamento é tão fracionado? A sua análise. Eu poderia falar um pouquinho que, na minha visão, eu vou fazer a análise de trás para frente da sua pergunta, porque é o seguinte, nós também estamos num momento onde nós estamos tendo uma revolução partidária. Se você imaginar que entre federações e partidos, o ano passado, antes da eleição, nós tínhamos 28 partidos ou federação com capacidade de ter recursos públicos para o financiamento de campanha, na próxima eleição, já do ano que vem, nós vamos ter só 14. Eu não estou contando, eu estou contando por federação. E a perspectiva é de reduzir para menos de 10 ou aproximadamente 7 em 2027. Então, quer dizer, nós também estamos fazendo uma reavaliação, uma reorganização desse processo partidário. Olha só, uma coisa que está acontecendo, eu já fui gestor público, eu já trabalhei com distribuição de emendas dentro de um Ministério da Agricultura. Então, o que eu acho que esta questão que a Thaís colocou, de entender, ter mérito, de para onde alocar o recurso, também é disperso, porque eu tinha que alocar recurso e não conhecia o Brasil inteiro e nem tinha estudo para isso, onde eu tinha que alocar recurso ou no Rio Grande do Sul ou no Acre, pelo critério de muita falta de informação. Eu acho que através do parlamento nós estamos começando a trazer a demanda e a necessidade da população para dentro do debate, dentro do Congresso Nacional, de uma forma muito mais transparente e com um debate mais claro e com um acompanhamento da sociedade muito maior, porque os parlamentares são cobrados na ponta, a imprensa tem um controle muito maior do que era gasto pelo Executivo. Então, o que eu acho que este é o debate que vai trazer o amadurecimento dentro da necessidade e a forma como vai ser a aplicação desses recursos. Qual é o papel do Estado na aplicação desses recursos, como a gente pôde ver.
Olha só, todos os marcos colocados dentro do Congresso diminuem a participação da execução dentro do Congresso. Se a gente pegar o saneamento do Estado, o saneamento, lei das telecomunicações, o próprio Código Florestal, ele vem dentro de uma filosofia de discutir o tamanho do Estado e qual é a essência do Estado na execução, tá certo? Na eficiência da execução. Então, por isso que eu acho que vem um papel muito mais de identidade. Qual o papel do Estado? E isso tem que acontecer dentro do Congresso. E esta aproximação da alocação dos recursos que os parlamentares têm que colocar e a cobrança que ele tem desses recursos, na minha opinião, ela é mais transparente, porque eu nunca fui lá no Estado onde já colocou o recurso. O deputado está lá toda semana e tem que olhar o que ele fez e prestar conta do que ele fez. Então, eu acho que isto é um debate que está crescendo dentro do Congresso. Só vou colocar uma coisa, o que eu acho hoje que nós estamos fazendo um processo de fortalecimento do Congresso um pouco capenga, porque eu estou dando muita autonomia, muito poder ao Congresso, mas a gente tem que começar também a cobrar a responsabilidade deles, que essa responsabilidade foi muito colocada no Executivo. Agora nós temos que também discutir essa responsabilidade para consolidar esse meio de discussão nisso. E para trazer isso, nós hoje, a sociedade vai ter que se organizar, não só em partidos, mas uma forma de atuação efetiva para melhorar a qualidade do debate dentro do Congresso. João, eu tenho... Não, é que meu tempo está acabando, por isso, minha falta de cortesia em relação a você. Você conseguiu concluir esse seu último raciocínio? É muito provocador o que você está dizendo, que vai bastante na contramão da análise política convencional. Quando a gente, em geral, se debruça sobre Parlamento e Congresso, a gente tem nós, analistas políticos, temos uma pegada muito mais, digamos, cética em relação à capacidade. E você está chamando a nossa atenção para uma tendência contrária. Você indica para nós o surgimento aí de uma perspectiva que eu diria muito positiva até. País que a gente gostaria que fosse, com a sociedade participando, cobrando os representantes, que são os deputados, e estabelecendo a partir daí políticas públicas.